Irmãos, no Evangelho de hoje, Mateus 25, versículos 1 a 13, Jesus nos conta a parábola das 10 virgens. 5 imprudentes, insensatas, que não tinham, óleo suficiente para suas lâmpadas, mas outras 5 virgens prudentes que tinham esse óleo, que estavam preparadas para quando o noivo viesse e abrisse a porta para elas, ou seja, que Jesus viesse e levasse elas a passarem pela porta estreita. E aqui nós temos a importância, irmãos, de nós, como estas 5 virgens, estarmos preparados para a vinda do Senhor. Ninguém sabe a hora, nem o momento, senão a Deus, quando nós formos fazer este encontro definitivo com o Senhor. E é preciso nós estarmos preparados, nós estarmos em estado de graça, nós estarmos unidos a Deus, para que sejamos, como estas virgens sensatas, também homens e mulheres sensatos, para que Jesus possa nos conduzir por essa porta estreita e possamos alcançar para a eternidade a vida eterna, irmãos. Aqui está em jogo a vida ou a morte eterna. Estar em estado de graça e ir para o céu ou para o purgatório antes de ir para o céu eternamente, ou a morte eterna no inferno. E o que nós precisamos de fato fazer para que estejamos preparados para este encontro definitivo com o Senhor, com o noivo? Nós precisamos abastecer as nossas lâmpadas com óleo, ou seja, nós precisamos abastecer a nossa fé com a oração. Aqui, Jesus está evidenciando a importância da vida de oração para um crescimento espiritual, para que de oração em oração a nossa fé possa ser robustecida. E quando temos então uma fé robusta, nós possamos dar frutos e frutos em abundância. A oração é o combustível da fé. E uma vez que nós temos esta fé, irmãos, nós procuramos todo tempo nos unirmos mais a Deus, conhecermos mais Ele, para conhecendo-o melhor, possamos amá-lo mais, servi-lo melhor. A fé nos move, a fé nos impele a agir, a praticarmos as boas obras, a vivermos conforme a vontade de Deus. A fé nos molda molda o nosso coração ao coração de Jesus. De tal forma que aqueles que atingem, um grande nível de união com Deus, deixam de viver, mas próprio Cristo que vive neles, como é a vida dos grandes santos. E nós também somos chamados a sermos grandes santos aqui na terra, nos conformarmos à vontade de Deus, nos abrirmos, dilatarmos o nosso coração para o Espírito Santo, para que, cheio do Espírito Santo, possamos melhor amar a Deus, porque nós fomos criados para amarmos o nosso Criador, que nos amou primeiro. É um movimento de retribuição ao tanto amor que nós recebemos por nosso Senhor Jesus Cristo, por Deus. E então a fé nos impele a crescermos espiritualmente. E para termos fé, nós precisamos, de fato, irmãos, nós precisamos ter uma vida de oração. Não um simples cumprimento de orações diárias como se fosse uma obrigação, mas uma oração espontânea, onde nós queremos de fato nos aproximar de Deus, nos unirmos mais a Ele. Nós vemos que não é suficiente ainda esse nível espiritual que nós nos encontramos. Então, através da oração, nessa conversa com Deus, nós buscamos melhor amá-lo, melhor servi-lo. Buscamos nos esvaziarmos de nós mesmos e abraçar as vontades de Deus, para nos unirmos mais a Ele, para nos prepararmos melhor para quando Ele vier,
nós estejamos com as nossas lâmpadas cheias de óleo, com a nossa vida cheia de fé, através da oração. Irmãos, a oração é o combustível da fé. E para que Jesus nos conduza pela porta estreita, que é o reino de Deus, nós precisamos, cheios de fé, abastecermos essa lâmpada que é a nossa vida com uma vida de oração. Santo Agostinho diz que ele tem medo do Deus que vem, mas que ele deixa passar, não está preparado. Que nós não estejamos como essas 5 noivas insensatas, imprudentes, despreparados para a vinda do Senhor, mas já estejamos desde hoje, desde este momento, preparados, abastecendo a nossa vida espiritual com a oração, para que Jesus possa nos conduzir ao reino de Deus. Amém.